Vamos lá. Então, estamos aqui para a nossa segunda aula, referente ao Código de Trânsito Brasileiro, para falarmos do capítulo 2. Este capítulo 2, ele é um pouco mais extenso, ele vai do artigo 5º ao artigo 25A, tá? E nós vamos procurar dividir em 3 aulas, para não ficar uma aula muito comprida e uma coisa muito maçante, desagradável, porque trata-se exatamente da parte mais burocrática do Código de Trânsito Brasileiro, que envolve o Sistema Nacional de Trânsito, toda a sua composição em termos de órgãos e algumas outras coisas mais. Claro, é uma situação que você deve ler, procurar o código, ler, porque é de fácil entendimento. Aqui nós vamos buscar passar para vocês uma explicação um pouco mais ampla, mas não sem estar lendo artigo por artigo. Claro, em alguns momentos nós vamos fazer, porque se faz necessário, certo? Então, vamos lá. Nessa primeira parte, nós vamos fazer do artigo 5º ao artigo 10A. Bom, o artigo 5º, ele trata exatamente da definição do Sistema Nacional de Trânsito. Jair, o que é o Sistema Nacional de Trânsito? O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tendo como finalidade o planejamento, licenciamento e registro de veículos, fiscalização, operação do sistema viário, educação, que é um ponto que a gente vai bater bastante em nossas aulas, policiamento, julgamento das infrações. Então, traz todo o arcabouço do que os órgãos têm que fazer. Lembrando que nós já vimos lá na aula inicial que a Lei 9.503 determina que os órgãos, esses que nós iremos conhecer, eles têm que fazer o tudo legalmente para alcançar o objetivo da lei. E qual é o objetivo da lei que nós já falamos? Preservar vidas. E preservar vidas como? Através da diminuição dos acidentes. E essa diminuição dos acidentes, ela só se dará por meio, primeiro, de educação. Nós batemos direto nessa tecla. E também da fiscalização. Porque você educa. E se a pessoa não se enquadra, não quer se enquadrar naquilo que a lei diz, efetivamente ela tem que ser punida. Tá? Bom, então vamos lá. O artigo 6º, ele trata dos objetivos básicos do sistema. E para que vocês não digam assim, Jair, você está repetindo demais. Não! Os artigos, sistematicamente, o tempo todo, estão falando daquilo que é o objetivo. Então, por isso que, às vezes, vocês vão ouvir eu falar de uma coisa. Não, ele já falou isso. Não falei, não. Eu falei num artigo. Agora, estou falando dessa mesma coisa em outro artigo. Tá? Como, por exemplo, o inciso 1 do artigo 6º diz que é estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Está aí, pessoal. Está aí.
Segurança. O que é segurança? Segurança é um conjunto de situações que os órgãos têm que se preocupar e aplicar. Fotossensor, radar, por exemplo. Blitz de alcoolemia, tudo isso é voltado à segurança da incolumidade pública. Certo? Quando se trata de fluidez e conforto, são as obras que têm que serem feitas para que o trânsito flua mais rapidamente e que o cidadão não venha a ficar perdendo tempo em congestionamentos o tempo inteiro, certo? E o conforto, né? Um asfalto de uma qualidade que nós merecemos, muito embora não tenhamos, correto? Defesa ambiental, nós vamos ver mais na frente. O que é a defesa ambiental, Jair? É o pessoal que fica jogando lixo para fora, nós vamos falar isso em outra oportunidade, certo? É carro mal regulado, jogando muita fumaça para fora. Nós vamos falar isso também de uma maneira mais ampla. Educação, vocês já viram. E a educação ela tem um capítulo específico que nós vamos verificar lá na frente também. Porém, mais uma vez nós estamos falando de educação, a base de tudo. A base de tudo. E também fiscalizar o seu cumprimento, conforme eu acabei de falar para vocês. O inciso 2º desse artigo 6º diz fixar mediante normas, procedimentos e padronização de critérios técnicos e financeiros administrativos para a execução das atividades de trânsito. Ora, pessoal, existe um órgão que nós vamos falar daqui a pouco que determina essas diretrizes para que seja igual em todo o país, porque não pode, por exemplo, a Prefeitura de Salvador, em relação a uma situação, agir de um jeito e a de São Paulo agir de outro. Não, o código determina isso. E há a normatização através também das portarias, das resoluções, como tudo tem que seguir, para que não seja aquela laúsa, né? O inciso 3º, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informação entre os diversos órgãos e entidades a fim de facilitar o processo decisório na integração do sistema. Mais ou menos a mesma coisa. Os órgãos eles têm que estar, pessoal, integralizados para que toda e qualquer informação do cidadão, seja no Oiapoque ao Chuí, seja facilmente mostrada, conhecida, certo? Vamos falar agora a partir do artigo 7º, que trata da composição do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito ele é composto, pessoal, de órgãos normativos, executivos e recursais. Nós temos os órgãos normativos da União, um órgão normativo da União, órgão normativo estadual, e aí vem a grande celeuma, se há ou não órgão normativo municipal. Muita gente diz que não tem, eu sou de uma corrente que diz que tem, mas vocês vão entender. Órgão executivo nós temos no âmbito federal, estadual e municipal. E nós temos o recursal, que é um órgão só para todas as esferas.
Visto isso, pessoal, vamos entender. Qual é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito? É um órgão normativo, porque é ele que cria as leis, chamado CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que tem a sua competência estabelecida no artigo de número 12 do Código de Trânsito Brasileiro. Não vamos falar dele hoje, porque eu prometi o quê? Que essa aula ia até o 10A. Certo? Nós temos os órgãos normativos estaduais, que são os CETRAN, competência estabelecida no artigo de número 14. Nós temos CETRAN na Bahia, CETRAN São Paulo, CETRAN Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Ceará, enfim, vamos falar deles no momento apropriado. Temos os órgãos e entidades executivas federal. Houve uma mudança. Antigamente, esse órgão chamava-se DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Porém, com a mudança, passou a se chamar SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. É o órgão máximo executivo, pessoal, cujas funções estão estabelecidas no artigo de número 19, que nós iremos explorar em uma aula futura. Temos os órgãos e entidades executivos estaduais. O DETRAN, por exemplo, e os órgãos e entidades executivas rodoviárias. Enquanto o DETRAN ele é responsável por cumprir e fazer cumprir, vamos ver, os órgãos executivos rodoviários eles têm a função de fiscalizar. São os órgãos fiscalizadores. No âmbito federal, a Polícia Rodoviária Federal. E no âmbito estadual, nós temos a Polícia Rodoviária Estadual, que esse papel ele é desenvolvido pela PM, tá? Dentro da sua estrutura organizacional. E temos os órgãos fiscalizadores municipais. Vamos ver isso lá na frente, mas vamos dar um pequeno detalhezinho. Aqui em Salvador, cidade onde eu nasci e moro, chama-se Transalvador. É um órgão da Prefeitura Municipal. Em São Paulo, salvo engano, é CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Em Belo Horizonte, BHTran. Em Porto Alegre, salvo engano, é PETRAN. E assim por diante. Cada município dá o nome ao seu órgão para que ele cuide, ele fiscalize o trânsito, como efetivamente tem que fiscalizar conforme a Lei 9.503 determina. Nós temos também, pessoal, os órgãos recursais, que eu falei para vocês. Mas aí você disse lá atrás, no início, que recursal só tinha um. Exatamente, só tem um, no âmbito federal, estadual, municipal. Esse órgão é chamado de JARI. Alguns chamam de JARI. Quer seja JARI ou JARI, significa Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, cuja competência está estabelecida no artigo de número 17 do Código de Trânsito Brasileiro, é outro que posteriormente nós iremos explorar.
Certo? Bom, o artigo 7º-A, pessoal, ele fala um pouco sobre autoridade portuária. Eu vou ler para vocês, que diz que a autoridade portuária, uma entidade concessionária de porto, poderá celebrar convênio com os órgãos do artigo 7º, que nós acabamos de ver, com a interveniência dos municípios e estados juridicamente interessados para fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito, ou seja, lá dentro do porto. Certo? Bom, o artigo 8º, ele fala o quê? Que os estados, Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivas de trânsito, conforme eu acabei de falar. São aqueles órgãos que cuidam do trânsito do município. Tá? Fácil. O artigo 10 do Código diz que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, tem a determinada composição. Então, isso é a composição do CONTRAN e a gente não vai explorar muito isso, porque isso geralmente não cai em prova. Aí você lê, você vê lá que é composto do Ministério da Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, Defesa, Meio Ambiente. Isso é coisa que, na maioria das vezes, não é cobrado em prova. Se cobra em prova uma coisa um pouco mais específica do dia a dia. E o artigo 10A. Esse artigo 10A diz que poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a votos, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou por impacto de proposta. É outra coisa burocrática, que não vai cair em prova. Você tem que saber, dá uma lidinha, você entende rapidinho. O mais importante de tudo isso que eu já falei para vocês na aula de hoje, a gente já está finalizando para não ficar muito longa, é exatamente o que? A definição do Sistema Nacional de Trânsito, que eu falei para vocês no artigo 5º, os objetivos, que está no artigo 6º, e a composição, que nós vimos no artigo 7º. O que esses órgãos fazem, a função de cada órgão desse, nós vamos ver daqui a pouco, em outra aula. E aí eu vou falar para vocês o que é que o CONTRAN faz, o que é que o CETRAN faz, o que é que a SENATRAN faz, o DETRAN, a função da Polícia Rodoviária, da JARE, da Prefeitura, que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, delegando ou criando um órgão seu para cuidar do trânsito. E o que faz a JARE. Certo? Tranquilo? Então, nós aqui finalizamos a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo. E eu agradeço toda e qualquer pergunta que vocês me fizerem. A coisa está se encorpando e daqui a pouquinho vocês vão ver como isso vai ficar bem mais gostoso. Ok? Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Deus abençoe.